Olá, meu nome é Sinara Tavares de Souza. Estou aqui para apresentar um resumo da minha dissertação de mestrado para jornal estudantil de pós-graduação. Sou professora de inglês, trabalho na cidade de São Paulo, no Brasil, e a minha pesquisa se dá no meu contexto de trabalho. O meu foco principal é o professor de inglês no contexto pós-pandemia. Fui orientada pela professora doutora Lilian Giulio Passarelli e estou aqui para falar um pouquinho sobre como esse processo se deu. A minha inquietação, aquilo que motivou a minha pesquisa, foi entender o que aconteceria conosco, professores de inglês, depois da pandemia. Que cenário seria aquele que nos esperaria? Como nós iríamos lidar com ele? Então, eu fiz essa pesquisa focando no professor de inglês, nas suas necessidades pedagógicas no período denominado Novo Normal. O meu foco principal foi identificar essas necessidades e pensar em uma formação continuada condizente com o momento. E para isso, eu precisei identificar os desafios que os professores estavam vivendo, analisar as necessidades pedagógicas deles e refletir nas possibilidades dentro desse novo cenário. Para a base teórica, eu me subsidiei de muitos autores importantes, como Ibernon, Libânio, Gatti, Saviano e Tardif, Lessard, para a parte de formação continuada. Para a discussão da Covid-19, tanto Mohan quanto Nova me deram subsídios, e Lopes e Rodrigues e Esteves me ajudaram na questão da análise de necessidades. A ferramenta metodológica que eu fiz, que eu escolhi para a construção de dados foi o grupo focal, e porque ela era mais adequada para o meu contexto, ou seja, um contexto de intervenção, em que eu sou parte do mundo em que eu estou pesquisando. É uma pesquisa de caráter qualitativo, já que lidamos com seres humanos, e engajado, pois ela vê um caráter de intervenção nesse ambiente em que o pesquisador está inserido. Além disso, o Bardan me ajudou com análise de necessidades, com análise de discurso, e claro que os professores que me ajudaram, os participantes, eram da própria escola que eu lecionava. Então, basicamente, foram 6 professores de ensino médio. Os grupos focais, os encontros tiveram em torno de 30 minutos cada, e a partir do material coletado no grupo focal, eu fiz a parte de análise do discurso e também análise de necessidades. E eu basicamente categorizei o material construído dentro da parte de desafios. E basicamente consegui 4 categorias grandes: os desafios da prática, que os professores indicaram ser basicamente relacionados ao comportamento dos alunos e à questão de trabalho, muitas horas de trabalho, muitos alunos. No quesito docência de língua inglesa, os desafios principais gravitaram na área de ausência de conhecimento sobre a própria língua materna, que estava de alguma forma impactando no trabalho do professor de inglês, e também um uso exagerado da internet. Quando os professores foram questionados sobre como eles lidavam com esses desafios, houve uma repetição de técnicas, por exemplo, o combinado, e também um aspecto, uma sensação de conformismo, que é do jeito que é, não dá para mudar aluno, o que deu muito subsídio para que eu pensasse que talvez esses professores estejam precisando de mais conhecimento socioemocional desses alunos, dessa nova geração que vem tão conectada à internet, tão desconectada da sala de aula, e que precisa e demanda tanto relacionado ao lado sócio e emocional. Houve também uma observação do campo de quão essa aula de inglês se manteve a mesma e está tão distante desse novo aluno que já vem junto com as necessidades e de um contexto que a própria BNCC já conseguiu identificar. A BNCC é a nossa base comum curricular nacional. Então, existe um descompasso entre a aula que esse professor dá e a BNCC, o que dá muitas informações para a gente quanto às considerações. Eu consegui chegar na conclusão que eu queria, que foi pensar em identificar esses desafios, analisar esses desafios e também pensar em possibilidades. E, basicamente, a nova formação continuada, ela é uma formação continuada que carrega tudo o que já foi discutido até hoje, porém, também traz mais informações e mais conhecimento para esse professor acerca do mundo socioemocional desse novo aluno impactado pela pandemia. Não somente isso, um professor que pense a sua prática e tente evoluí-la junto com as bases nacionais que foram repensadas há pouco tempo. Essa pesquisa ela contribui de forma muito grande com o campo do estudo do professor de língua inglesa da rede privada, que é muito pouco
analisado no Brasil e também traz o grupo focal como uma ferramenta possível de construção de dados num ambiente em que o pesquisador está fazendo uma pesquisa engajada. Claro que ela tem limitações, o número de participantes poderia ser maior, bem como a duração dos encontros, mas mesmo neste mundo ela se mostrou bastante contributiva. Então, basicamente, pensamos uma formação que seja uma formação que olhe para esse professor, mas olhar para o professor no aspecto de acolhê-lo e desenvolvê-lo. Eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha participação.